Olá, boa noite. Começa agora o ND, que hoje vai falar sobre os avanços nos direitos do consumidor. O que faz do Código de Defesa do Consumidor uma das leis mais avançadas do mundo não é o fato dele nascer da iniciativa do governo federal ou do Congresso Nacional, e sim da pressão da sociedade que discute e exige seus direitos. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 11 de setembro de 1990, com a Lei nº 8.078. E para falar sobre essa importante arma que hoje os consumidores têm na mão, eu converso hoje com o coordenador do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. Boa noite, Rafael, bem-vindo. Boa noite, Roberta, obrigado pelo convite. É uma alegria participar numa data tão especial para todos nós que somos consumidores, não é? O 11 de setembro, tivemos coisas muito boas no 11 de setembro. 28 anos completa hoje, né? 28 anos hoje, exatamente, de uma lei que é uma lei à frente do seu tempo e que mesmo depois de 28 anos teve pouca influência do legislador, poucas mudanças, fruto da qualidade legislativa daquela época. Qual o balanço que você faz desse período, 28 anos, Rafael? Olha, o balanço que nós fazemos é um balanço de avanços e conquistas, não é? Claro que temos muito ainda a percorrer, muito a avançar, essa disseminação de direitos é importante, as pessoas muitas vezes desconhecem direitos que têm, acreditam possuir direitos que não têm, então é um trabalho que tem que agir em duas frentes, não é? Quer dizer, de conscientizar sobre direitos previstos mesmo na lei e também de quebrar certos mitos, paradigmas, que é muito fruto, às vezes, de uma falsa crença sobre direitos que não estão previstos, né? Como, por exemplo, troca de produto. Eu comprei, vou trocar, como é que funciona essa troca? Então, tem algumas coisas que a gente, por mais que ache que já falou, que esgotou o assunto, sempre a gente renova, porque sempre vem novos consumidores precisando dessas orientações, dessas informações. E é bom conscientizar esses consumidores, até por isso que você falou, né? As pessoas não têm muita noção do que é direito e o que não é direito. Às vezes essa esfera confunde e aí começa essa confusão toda, né? Exato. Quando a gente fala de direito, a gente também tem que falar dos deveres, né? Você disse do Código de Defesa do Consumidor, antes até de defender, o Código quer proteger. Então, o Código é um código de proteção e defesa do consumidor. Agora, não é porque ele defende o consumidor que, por exemplo, o consumidor sempre tem razão. Não é porque ele defende o consumidor que o consumidor não tem deveres, não é? E só é sujeito de direitos. Então, há alguns princípios, alguns direitos básicos, esses direitos básicos que visam equiparar as partes na relação consumidor e fornecedor, mas princípios que vão irradiar efeitos para ambos, né? Então, quando a gente fala da boa-fé, por exemplo, que seria aquela identidade de propósitos, isso vale tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Então, muitas coisas que, lógico, a gente não atende por esse nome, mas a boa-fé, mas na forma de agir, a conduta desempenhada mostra se o consumidor e o fornecedor estão agindo realmente de boa-fé ou estão agindo com outro propósito de experimentar certa vantagem essa que obviamente não seria devida. Você acha que o brasileiro ainda está naquela cultura do deixa para lá, não, depois a gente resolve, ou já está correndo mais atrás nesses 28 anos? Eu acho que essa evolução ela é constante, não é? Se nós falássemos de hoje para o que nós tínhamos há 28 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, sem dúvida nós estamos numa curva ascendente aqui, não é? A cada dia melhora, mas ainda temos muito que melhorar. Mas me parece muito positivo no sentido de que, pelo menos, eu não gosto muito dessa expressão, mas a gente tem no Brasil, né? A lei pegou, a lei não pegou. Pelo menos essa é uma lei, sem dúvida, que pegou e talvez seja uma das mais populares. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas sabem exatamente o que a lei contém, mas sabem que a lei existe e que essa lei, de certa maneira, foi feita para proteger quem é mais fraco na relação, e esse alguém atende pelo nome de consumidor. E essa relação de respeito entre o comércio e o consumidor, ela ainda precisa melhorar um pouquinho, né, Rafael? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, existe, parece que um respeito muito maior com o consumidor do que o que a gente vê aqui, né? Sem dúvida. Infelizmente, sim, é verdade, porque lá a mentalidade é diferente, é diversa, não é? Tanto a mentalidade do fornecedor, do comerciante, como também do próprio consumidor, não é? Lá, justamente, o consumidor, por conhecer previamente quais são os seus direitos, então ele já os exige antes, não é? E se a gente hoje fizer uma rápida
passagem pela internet, ou olha vídeo no YouTube, joga no Google, enfim, o nosso telespectador vai perceber que a política dispensada ao tratamento do consumidor é outra, não é? Então, nós sabemos de casos, não digo nem tanto nos Estados Unidos, mas na Inglaterra, de fornecedores que fazem uma indenização prévia, por exemplo, do tempo utilizado daquele consumidor. Na melhor ideia de que hoje, como o nosso bem mais precioso é mesmo o tempo, então, a partir do momento que ele se apropria, que ele se utiliza do tempo do consumidor, muitas das vezes, sequer sem anuência, consentimento do consumidor, ao final aquilo gera uma indenização. Lógico, a gente fala aqui de valores, né, módicos, mas enfim, por causa de 5 minutos, 10 minutos, eu tenho essa conduta que é absolutamente inimaginável no nosso país, pelo menos nos dias de hoje. Talvez daqui a uma década essa situação já esteja bem diferente. Fala um pouquinho agora de assuntos práticos, quando a gente fala de direito do consumidor. Infelizmente, acho que uma das primeiras coisas que vem à tona é a questão da telefonia, né? É comum que as operadoras continuem a cobrar as tarifas de um usuário que, de repente, teve o seu telefone roubado e avisou que foi roubado? Então, olha, por incrível que pareça, era comum, é comum, não é? Agora, quando a gente fala, e falamos há pouco da questão da boa-fé, justamente isso serviria ou deveria servir para inibir essa prática, não é? Para obstar essa conduta. Porque veja só, Roberta, não faz o menor sentido, e aí o direito e também o direito do consumidor é muito de bom senso, não é? A questão do bom senso aqui resolve muitos problemas. Não faz o menor sentido o consumidor ser demandado, cobrado por um serviço que ele está impossibilitado de utilizar, não é? Uma coisa é eu não utilizar o serviço porque eu não quero, outra coisa é eu não utilizar o serviço porque eu não posso. E eu não posso porque aquilo que me permitia utilizar o serviço não mais existe, que é o aparelho de celular que foi furtado ou que foi roubado, enfim. E, claro, aqui a gente fala do serviço em relação à mensalidade, aos planos, falando dos consumidores no pós-pago. Isso também é importante deixar claro, não se confunde necessariamente com eventuais vantagens financeiras, incentivos, benefícios econômicos que esse consumidor tenha recebido, por exemplo, para trocar o aparelho, não é? Então, eu tinha um aparelho X, agora eu tenho um aparelho Y, que é muito superior ao que eu tinha, e que custava, não sei, R$3.000, e nesse plano ao qual eu aderi, ele sai por R$2.000, mas eu preciso ficar fidelizado por 12 meses, não é? Nesses casos em que o consumidor experimenta uma vantagem financeira, né, ele tem um ganho, ele tem um benefício para para aderir a essa fidelização, claro que nesse caso a vantagem já foi por ele absorvida, então esse custo é absolutamente perfeito, factível de ser cobrado. A questão que incomoda e que precisou de decisão judicial para reconhecer essa abusividade, para determinar a Anatel que proceda a uma normatização disso, né? Certamente vão criar uma resolução para isso, de impedir que se cobre aquilo que não pode ser utilizado. Eu me refiro ao serviço, né? Então, sim, ao serviço em si, não à fidelização, não à vantagem econômica, não ao aparelho que porventura foi trocado e depois foi subtraído, furtado, roubado, enfim, nesses casos não haveria problema. Só para os telespectadores entenderem essa problemática, foi impedido pelo TRF4 essa cobrança, a Anatel tentou recorrer e não conseguiu. E não conseguiu, exatamente. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja decisão tem abrangência nacional, não é? Então, isso vale não apenas para a região sul, mas também para todo o país, e impõe essa determinação, não é? Esse comando à Anatel como agência reguladora que é para deixar isso em pratos limpos. Só para a gente encerrar esse assunto, quem acabou pagando então multas e tarifas, teve dentro dessa situação, pagou multas e tarifas e agora, de acordo com essa decisão do TRF4, tem direito a ressarcimento? É necessário verificar quais são os efeitos da decisão, não é? Se ela gera efeitos da data para frente ou se ela retroage. Muito provavelmente essa decisão produz efeitos da data em que foi proferida para frente, né? Então não há possibilidade de se cobrar ou de se continuar cobrando. Talvez aqueles que já tenham sido onerados por isso, se os efeitos não forem extensivos, não poderão reclamar. Precisa verificar exatamente qual é o alcance, a eficácia dessa decisão. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre o direito do consumidor, ainda no setor de telefonia. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e eu converso hoje com o coordenador do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. Rafael, a gente está falando sobre o direito do consumidor. Hoje, né, 28 anos da lei do direito do consumidor, uma data muito importante, né, para toda a sociedade de uma forma geral. Isso aí, uma data que fez um divisor de águas aqui, não é? Porque antes, mesmo a gente já tendo
as relações de consumo no seio social, elas eram tidas e tratadas como relações civis, aplicava o Código Civil de 16, então a gente mudou da água para o vinho com uma lei que serviu de inspiração, inclusive, para outros países aqui da América do Sul. Bom, a gente estava no primeiro bloco falando sobre a questão da telefonia, eu queria resgatar o seguinte, as empresas, às vezes, costumam ligar incessantemente para a casa das pessoas, oferecendo serviço, enfim, isso é ilegal? Até em que ponto isso é aceitável? Olha, na verdade, presume-se que essa ligação, não é, ainda mais para oferecimento de serviços, etc., como oferta que precisaria minimamente contar com a aceitação, com a anuência do consumidor, não é? Não é possível se admitir que o consumidor seja importunado, incomodado, inclusive no seu momento de lazer, de descanso, ou até mesmo durante o dia, no seu local de trabalho, por exemplo, não é? Ou durante o horário de trabalho, porque hoje muitas vezes nem se faz mais a ligação, o uso do telefone fixo, então liga direto no celular, enfim, no telefone móvel daquela pessoa. Por isso é que existe, inclusive como forma de tentar minimizar, aplacar essa prática, não é? Um cadastro que a gente chama de bloqueio de telemarketing, em que o consumidor insere o seu telefone, lá o número do seu telefone fixo, móvel, e essa lista ela é atualizada, alimentada diariamente, passada para as operadoras e, portanto, com os telefones inseridos neste cadastro, as operadoras ficam proibidas de fazer a ligação para estes consumidores sob pena de arcarem com uma multa. Então, o consumidor que nos acompanha, visita o site do PROCON, não é? Pode ser o da Fundação PROCON de São Paulo, pode ser o do PROCON de Santos, enfim. E aí lá, logo na entrada, você vai ver que tem um ícone chamado bloqueio de telemarketing, clica lá, põe os seus dados, põe o número do telefone e a partir de então essa situação precisa ser cessada, exatamente, sanada, não é? E se continuar, faça a denúncia, não é? Comunique isso para que tanto a Fundação PROCON quanto os órgãos de defesa do consumidor possam administrativamente agir, não apenas no sentido de combinar multa, aplicar multa, porque às vezes a gente sabe que a multa demora uma eternidade para ser paga, muitas das vezes não é paga e, portanto, não inibe a conduta ou não corrige essa conduta, mas faz com que outras ferramentas de coerção possam ser utilizadas, né? Então, até uma suspensão temporária de atividade, acionamento de outros órgãos envolvendo o Ministério Público, enfim, para que essa prática realmente deixe de ser adotada pelo fornecedor. Queria tocar num assunto agora que é a questão da Caixa Econômica Federal. Queria que você resgatasse um pouquinho a história. A gente teve alguns meses atrás um incidente na Caixa Econômica Federal do Centro de Santos, né? Isso. Quais as conquistas que o PROCON já teve nos últimos meses? Olha, o evento que a gente trata e vem tratando, não é, do assalto ocorrido no dia 17 de dezembro de 2017, final do ano passado, e desde então, a partir de 4 de janeiro até agora começo de setembro, nós tivemos sucessivos encontros, sucessivas audiências, reuniões com vários representantes da Caixa, não é? Desde os representantes locais aqui de Santos, Superintendência de Santos, depois a Superintendência de São Paulo, jurídico do banco, até que agora, mais recentemente, no início desse mês de setembro, nós conseguimos uma audiência, um encontro com a cúpula, vamos dizer assim, a superintendência responsável pelo serviço de penhor do banco, para expor a eles o estrago, né? O problema que essa questão não só do assalto vinha causando, mas também e principalmente aquela indenização pré-fixada em contrato vinha frustrando estes consumidores. E o que nós conseguimos, que na nossa concepção foi uma grande vitória, não é? Foi dissuadir a Caixa, demover a Caixa dessa postura que era de não ter uma proposta de acordo, que não fosse aquela indenização pré-fixada em 1,5 vezes o valor da avaliação já estabelecida em contrato, para que pudéssemos criar perfis de consumidores, né? Então estabelecer, e a gente ainda não sabe quais são esses critérios, mas sabemos do interesse da Caixa em encontrar agora um acordo, em propor uma conciliação, levando em conta, por exemplo, o valor do contrato, né? Então, tem ideia de prazo quando isso pode até acontecer? O dia 21 de setembro. Até o dia 21 de setembro, esses critérios objetivos serão apresentados. Nós sugerimos, e aí, claro, como sugestão que queremos que isso seja feito a várias mãos, não é? Contando também
com a participação do banco, porque, em última análise, quem vai arcar com a indenização é o próprio banco. Então, ele não só precisa ser consultado, como também precisa participar de toda essa discussão. E foi o que nós iniciamos agora no começo de setembro. A nossa sugestão era para que trabalhássemos, por exemplo, o valor de contrato de até R$5.000. A gente está falando, Roberta, de mais ou menos 4.000 consumidores. Se a gente trabalhar essa faixa de contrato, pessoas que utilizaram o penhor, as joias, para obter financiamento, valores de até R$5.000, a gente fala de mais ou menos 80% desse universo. Então, a gente, é claro, não tem a pretensão de resolver 100%. Se pudermos resolver 100%, excelente. Mas se a gente conseguir resolver, por exemplo, 80%, a gente está melhorando, resolvendo a vida de muitas pessoas, não é? Então, desse universo de 4.000, 3.000, 3.200 ficariam... A expectativa é boa. Ficariam com esse novo critério de indenização colocado à disposição pelo banco. É uma vez e meia, talvez a gente fale do dobro, de um pouco mais, enfim, a gente, lógico, precisa também analisar, porque há um outro ponto que merece cuidado, isso foi muito bem exposto pelo banco e nós não nos furtamos a isso, que é, obviamente, de inviabilizar o produto, né? A gente não pode também exigir uma indenização de um valor muito expressivo sob pena de inviabilizar o produto ou, pior até, de repassar esse custo ao consumidor. Imagine, então, se a gente chega num valor que é um valor, digamos assim, fora do razoável, e esse valor faz com que a taxa de juros do produto, por exemplo, que é a mais baixa do mercado, aumente. Suba. Ou que o risco aumente, enfim, ou que o produto fique inviável e, portanto, deixe de atender também. Na verdade, tem que ter uma negociação para Exato. que as duas partes Mas saiam é isso que a gente agora conseguiu dar início depois de 8 meses. Quer dizer, houve muita insistência realmente da nossa parte nesse sentido para que essa iniciativa, na verdade, esse início de tratativa agora começasse a acontecer e está acontecendo. Agora, você acha que para resolver esse problema de uma vez por todas, mais quanto tempo? Olha, eu acredito que até o final desse ano a gente consiga dar início a estas conciliações. Essa é a ideia. Então, em setembro a gente tem esses critérios. Acredito que para outubro ou começo de novembro a gente feche e apresente. Porque também, como é uma proposta de acordo, Roberto, é importante deixar claro que o consumidor que não concordar com os termos dessa proposta não tem obrigação nenhuma em aceitar. O que a gente quer é ter a possibilidade de poder oferecer algo para as pessoas que nos procuraram e que estão insatisfeitas com essa indenização pré-fixada em uma vez e meia o valor da avaliação. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre o direito do consumidor, mas antes eu tenho um recado para você. A gente está aqui para debater muita notícia, muita coisa que acontece no dia a dia. Mas se tem uma coisa que não há discussão, é que a saúde da sua família é a coisa mais importante. E aqui na Baixada Santista você pode contar com a qualidade dos planos Ana Costa Saúde. São planos para você e sua família a partir de R$ 131. Isso mesmo. Toda a qualidade Ana Costa a partir de R$ 131. E para a sua empresa, os planos começam a partir de R$ 70,66. Você tem assistência médica em atendimentos de pronto-socorro 24 horas, consultas, exames e tratamentos ambulatoriais, além de internações clínicas, cirúrgicas, obstétricas e toda a retaguarda em UTI. Tudo isso com a garantia de total qualidade de atendimento na rede própria. E você ainda pode contar com a rede credenciada de apoio. São mais de 30 anos de experiência oferecendo para você um sistema integrado nas cidades de Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Praia Grande. Faça já o seu plano. Ligue 3285-1212 ou consulte o seu corretor. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é direito do consumidor. Eu converso com o coordenador do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. Rafael, a gente falou sobre a questão da Caixa Econômica aqui em Santos e eu queria agora tocar num outro ponto também regional, que é a questão da travessia de balsas. Em julho do ano passado, uma vistoria do PROCON apontou algumas irregularidades na travessia de balsas Santos e Vicente de Carvalho, né? Quais foram essas irregularidades e o que foi feito de lá para cá? Na verdade, foi uma ação que teve início, inclusive, com o PROCON do Guarujá, verificando o lado de Vicente de Carvalho, e aí então nós também fizemos a vistoria, a verificação no final de julho
na travessia, né, no terminal aqui do lado de Santos, ali perto da Alfândega, na Praça da República, e constatamos irregularidades, problemas de ordem estrutural, não é? Nem tanto com relação ao sistema, ao serviço de travessia em si, há uma queixa quanto a tempo de espera, etc., mas as reclamações se voltavam mais à parte estrutural. Então, por exemplo, a questão de banheiro, a questão de sinalização, de iluminação, ventilação e a própria estrutura do terminal, porque a última reforma feita tem mais de 6 anos, 7 anos, enfim. Então nós verificamos isso no final de julho, oficiamos a empresa, aliás, essa vistoria fizemos em conjunto também com representantes da empresa, oficiamos a empresa, ela prontamente nos respondeu, dizendo das melhorias que seriam implementadas. E nós voltamos agora no final de agosto e constatamos em loco realmente que das melhorias listadas, com exceção da ventilação, instalação de novos ventiladores, já que vem o verão para melhorar inclusive a circulação de ar, com exceção dessa, tudo aquilo que nós elencamos foi feito. Piso tátil, placa, iluminação, reforço na segurança, limpeza geral do atracador. Então, hoje o que nós temos é algo muito melhor do que se tinha no final de julho, quando estivemos pela primeira vez. Agora, o governador Márcio França, quando esteve aqui, chegou a falar da possibilidade de existir um aplicativo onde as pessoas elas conseguiriam ter noção do tempo de travessia das balsas Santos Guarujá, que seria estipulado em até 15 minutos. Depois de 15 minutos, as pessoas teriam um ressarcimento disso. Isso já está em vigor? Olha, nós tivemos notícia desse aplicativo e, obviamente, que é visto com muito bons olhos na medida em que dá maior transparência não só ao serviço, não é, a informação do serviço, mas também ao tempo de espera, porque muitas das vezes os placares, eles passavam um tempo de espera que não condizia com a realidade, né? Quer dizer, às vezes o placar sinalizava 10, 15 minutos e o usuário ficava, consumidor desse serviço, 20, 30 minutos esperando. O aplicativo, ele facilita o acesso, democratiza, na nossa opinião, o acesso e dá maior transparência, não é? A essa informação que é relevante. O fato de ser ressarcido talvez seja fácil no sentido de sequer proceder a essa cobrança. Vamos agora ver se vai dar certo, né? Tomara. Rafael, muito obrigada pelas suas informações, sucesso. Eu que agradeço, obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.